Falar justamente sobre os planos de alocação de endereços. Como que a gente faz a divisão dos endereços, uma vez que a gente recebeu um bloco do nosso provedor, ou a gente é um provedor, recebeu o bloco do NIC-BR, como que a gente divide esses endereços na nossa rede. Então eu vou conversar aqui sobre alguns princípios para fazer isso e algumas práticas, algumas coisas que são consideradas boas práticas já no IPv6. Por que a gente precisa se preocupar com fazer um plano de endereçamento? Isso vale para o IPv4 e vale para o IPv6. Quais são as características de um bom plano de endereçamento? Bom, um bom plano de endereçamento permite que os IPs sejam únicos, a gente tem certeza que eles não são repetidos. Ele documenta esses IPs, por exemplo, no caso dos provedores, ele permite aí que os IPs que são delegados, que são entregues para algum cliente, isso vai ser documentado no registro, vai aparecer no RUIS, as delegações. Um bom plano de alocação permite que seja feita a agregação dos endereços, ou seja, você não fica anunciando nos protocolos de roteamento um monte de bloquinhos pequenos, porque isso aumenta a complexidade de você trabalhar com o roteamento. Isso aumenta o tamanho dessas tabelas, diminui o tempo de convergência, aliás, aumenta o tempo de convergência, faz a coisa ser toda mais complicada, aumenta o uso de processamento, aumenta o uso de memória. Então o ideal é que você, se você tem um blocão grande, você anuncie ele como um blocão grande de endereço, você não anuncia um monte de bloquinhos pequenos. A menos que você precise fazer isso para algum tipo de engenharia de tráfego, mas isso tem que ser feito de forma planejada, né? Não é ir fazendo de qualquer jeito. Então, um bom plano de alocação permite que você faça a agregação, permite também que você faça a desagregação quando ela é necessária para a engenharia de tráfego de uma forma inteligente, né? E permite a conservação dos endereços. Mesmo com a gente tendo bastante endereço no IPv6, a gente também tem que tomar cuidado. Bom, que vantagens a gente tem fazendo aí um bom plano de endereçamento? Fica mais fácil de implementar políticas de segurança e políticas de roteamento. Então, por exemplo, eu defino lá um bloco que é o bloco de IPs que está sendo usado, sei lá, para telefonia. Então, se eu fizer isso de forma direitinha, na hora que eu for, vai ser um bloco único. Na hora que eu chegar lá no Firewall e tiver que aplicar a regra, vai ser uma regra só. Se os telefones estiverem todos misturados com os IPs de servidores, com os IPs de hosts, em redes lá que você pode conectar qualquer coisa, você vai ter que fazer 50 regras no Firewall, no lugar onde você poderia ter uma só. Então faz sentido você fazer divisões lógicas, né? Mesma coisa. Olha, todos os meus usuários do meu provedor estão num bloquinho aqui de IPs no começo do bloco que eu recebi do NIC-BR. Aí agora eu preciso forçar que uma parte de um tráfego venha por um lugar, outra do outro lugar, eu preciso desagregar isso aqui e anunciar separado. Pô, mas está tudo junto lá, você não vai conseguir anunciar separado, né? Você vai ter que anunciar bloquinhos super pequenininhos na tabela de roteamento, isso é filtrado, isso é mal visto, então daí você vai ter que talvez mudar o usuário, mudar o IP do usuário, é complicado. Então você tem que fazer isso daí pensando justamente nas políticas que você vai aplicar depois. Fica mais fácil de você identificar onde estão os endereços, a rede vai escalar melhor, você vai ser mais eficiente para gerenciar ela, se você tiver um plano de endereçamento bom. Um ponto primordial, que não é tão complicado de entender, é essa história da agregação. A agregação é importante para os provedores, que usam BGP, os AS, né, que usam BGP e estão conectados na internet, mas também é importante para as empresas, principalmente quem tem grandes redes de um determinado tamanho, com uma determinada complexidade já não muito pequenininha, né? Porque quando você trabalha com a agregação das rotas, anunciando blocos grandões, a tabela de roteamento fica melhor, as coisas funcionam melhor. Se você trabalha com rotas desagregadas, né, as tabelas de rotas aumentam e isso tem impacto no desempenho do roteamento, no desempenho do protocolo de roteamento. Agora, isso é muito mais importante quando você está falando de provedores da internet, porque quando você está fazendo a desagregação, você gera um impacto global, um impacto que vai afetar, sem exagero, todos os roteadores da internet. Se vocês quiserem que, agora com exagero, todos os roteadores da internet inteira, certo? Não, repetição aqui. Então, o que é esse negócio de agregação?
Então, sem agregação, vai. Você tem lá um determinado provedor, um determinado AS que tem alguns clientes. E esse provedor entrega um determinado bloco para um cliente, né? E vai lá, anuncia na internet o caminho para esse bloco, o caminho para os outros provedores da internet chegarem aqui. Você chega lá, ele tem um outro cliente, ele vai lá, anuncia esse outro caminho na internet. Anuncia de forma separada. Isso é desagregar. Isso é você anunciar várias informações, a informação picadinha, vamos dizer assim, a informação em pedaços, né? Como seria o esquema de agregação, né? Então, o que a desagregação traz de problemas? Essas múltiplas rotas, essas múltiplas informações, elas vão para todo mundo na internet, e se a rota precisar ser retirada, você teve um problema, precisa tirar aquele anúncio, colocar depois, isso pode gerar processamento em todo o backbone da internet, pode gerar demora na convergência, e aquela cliente que você teve que tirar e voltar a colocar, pode demorar 10, 20 minutos para conseguir ser acessível de novo, né? Isso é bastante complicado. O que seria a rota agregada, né? A rota agregada seria alguma coisa assim. Com aquele mesmo exemplo. O provedor ele tem um bloco grande de P's e ele foi dividindo entre vários clientes aquele bloco, né? Só que em vez dele anunciar o caminho para cada cliente separado na internet, ele fala, na internet aqui no protocolo BGP, ele pode falar, eu conheço o caminho aqui para o bloco A, conheço o caminho para o bloco B. Ele fala, não, olha, quem quiser chegar no meu bloco, ó, o caminho sou eu, estou aqui. Eu tenho esse bloco inteiro. Depois, ele internamente, ele sabe chegar em cada cliente, entendeu? Ele não precisa ficar anunciando cada bloquinho separado na internet. Ele anuncia o bloco maior, que é o dele. Então, isso é a agregação. Isso é você divulgar uma rota de forma agregada. Isso funciona para provedores na internet, ou isso funciona para, sei lá, departamentos numa empresa. Quando você tem roteamento interno, isso também faz sentido e funciona internamente. Agora, pode ter uma situação em que você queira fazer desagregação. Isso é válido. Por exemplo, você tem lá parte dos seus clientes aqui num determinado bloco, parte dos seus clientes estão num outro bloco de P's. E daí você é um provedor e você contratou multi-homing. Você tem mais do que um upstream, mais do que um provedor para você mesmo acessar a internet. E você quer forçar que o tráfego aqui, de download, vamos dizer assim, dos seus clientes, venha um pedaço por um caminho e um pedaço por outro caminho. O que você faz? Você anuncia o bloco inteiro, agregado, tudo que você tem, mas você também anuncia blocos mais específicos. Você divide. Você pega metade do seu espaço, coloca um pedaço dos clientes lá na metade do seu espaço, na outra metade do seu espaço você coloca sua outra metade dos clientes. Então imagina assim, aqui na lousa agora. Imagina que você tem um blocão grande aqui. Isso aqui é o, sei lá, o /32 que você recebeu do NIC-BR, né? Você dividiu aqui, você dividiu na metade ficou o quê? Um /33 para cá, um /33 para cá. Agora, parte dos seus clientes, você pegou os bloquinhos dos seus clientes e pegou eles desse lado aqui. Parte dos seus clientes, você pegou o bloquinho desse outro lado aqui. Então aqui é o lado A, esse aqui é o lado B. Né? Isso pode ser uma ferramenta para eu fazer a engenharia de tráfego, porque agora, quando eu estou lá no BGP, eu posso falar para um provedor, eu posso falar, olha, você sabe aqui, eu tenho o caminho para o blocão inteiro, mas para um provedor eu falo para ele, olha, e eu sei o caminho para esse bloquinho menor. Quando eu faço blocos menores, mais específicos, no BGP, no roteamento, eles têm prioridade sobre os blocos maiores. Então, o bloquinho pequeno ele vai ser prioritário. Então, com isso daqui, vai forçar o quê? Que o download dos clientes aqui do lado A vai ser feito por aqui. E o do lado B vai ser feito por aqui. Eu faço uma espécie de balanceamento de carga. Agora, veja bem, isso não seria possível
Se eu tivesse pegado esse blocão /32 do NIC-BR que eu recebi, e daí eu tivesse colocado todos os meus clientes aqui, nesse cantinho. E acabou. E aí tá, e agora eu contratei 2 provedores, eu preciso fazer balanceamento de carga. Aí como que eu vou fazer? Não vou. Né? Não dá. Né? Ou então eu vou ter que fazer o seguinte aqui, vou ter que ver, isso daqui está tudo num /48 aqui, então eu vou ter que dividir esse /48 em 2, que é um bloquinho pequeno, vou anunciar um /49 para um lugar, outro /49 para outro lugar. Cara, isso aqui pode ser até filtrado, porque é bloco pequeno demais. Né? Na internet o pessoal bloqueia blocos muito pequenininhos anunciados no BGP. Então, coisas menores do que /48, é questionável se vai funcionar. Então, o que acontece? O que eu estou falando aqui? Que isso é uma preocupação que você tem que ter na hora que você recebe o seu bloco. Se você já tem hoje uma alocação toda bagunçada, em que você não parou para pensar nisso, e você está usando o BGP, você é um provedor, está usando o BGP, está usando o multi-home, etc. e tal, você tem que parar para pensar e talvez refazer. Só um segundinho aqui. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tópico específico de agregação? Tá. Bom, então, o que muda na hora que eu vou fazer? Isso daqui vale para IPv6 e IPv4, que eu falei até agora. Certo? Desculpem. Vamos ver agora algumas coisas específicas de IPv6. Então, o que muda? A gente não conta mais endereço, conta a rede. A gente já falou isso antes. E as redes onde estão os hosts são /64. Então, também a gente já falou isso antes. Nem maior, nem menor. /64. Tá? Se você alocar uma rede maior, na hora de anunciar ali, na hora que o roteador está lá se anunciando, tem que ter um /64 específico para aquilo. O host precisa de um /64. Bom, os endereços são abundantes. Então, são esses princípios que a gente tem que ter na cabeça na hora que a gente faz as alocações, faz a divisão dos blocos. Boas práticas. Aí, são boas práticas. Isso aqui a gente extraiu de documentos que vêm da experiência de diversas empresas que estão por aí já implantando IPv6. Tá? Então, o que o pessoal tem feito por aí? Primeiro, redes e subredes, se você conseguir dividir de 4 em 4 bits, faça. Vai te dar menos trabalho. Você, como ser humano, vai olhar para aquele endereço ou para um endereço e vai saber que o endereço é de uma rede ou que não é da outra rede. Vocês viram agora há pouco, a gente fez um exemplo onde tinha isso e um exemplo onde não tinha isso. Quer dizer, quando você divide de 4 em 4, quer dizer, você está pegando um caractere hexadecimal inteiro. Você está pegando uma letra inteira no hexadecimal. Então, fica mais fácil de você conseguir fazer a divisão e de você olhar um endereço arbitrário qualquer e saber a que rede ele pertence. Tá? Segunda coisa, você tem que separar um pedaço da rede para a infraestrutura. Segunda coisa, eu vim aqui para o último item, mas é que as coisas, talvez a ordem aqui eu não fui muito inteligente na hora de colocar no slide. Bom, você tem que separar aqui um /48 está um exemplo mais específico para provedores, né, que tem um /32. Então, você tem que separar um bloco. Se você for uma empresa, talvez não seja um /48, obviamente, porque /48 é o tamanho do seu bloco inteiro. Vai ser um bloco, sei lá, um /56, se você for uma empresa. Você separa em cada prédio, em cada região geográfica, conforme você for fazer a divisão, um pedaço daquilo para a infraestrutura. Se você tiver lá roteamento interno, você vai usar loopbacks naquele roteamento interno. Loopbacks são espécies de interfaces virtuais, para quem não conhece, que você coloca nos roteadores para ter uma certa independência das interfaces físicas. Você pode acrescentar, tirar. Então, geralmente, você coloca
os protocolos de roteamento para apontarem para esses loopbacks. Você separa também uma faixa específica para isso daqui. Então, separa uma faixa específica para a infraestrutura. Dentro dessa faixa específica para a infraestrutura, você separa uma faixa para os loopbacks. Endereços ponto a ponto. O que são endereços ponto a ponto? São endereços entre roteadores, por exemplo, onde você tem um link que liga duas coisas só. Por exemplo, um link entre roteadores. Barra 127 de preferência ou barra 126. O que você usa no IPv4? Me falem aqui, quem que faz? Barra 30. Por que você usa barra 30 no IPv4? Porque 30 para 32 são 2 bits no IPv4. São 4 endereços. Só que no IPv4 você tem que separar o primeiro endereço porque ele dá um nome à rede e o último endereço que é o endereço de broadcast. Então você só sobram 2 endereços úteis e é o que você usa um em cada roteador, um de cada lado no link ponto a ponto. No IPv6 você não tem mais um endereço específico para dar nome à rede, quer dizer, você tem ele, mas ele pode ser usado. Então, aquele endereço que é tudo 0 no IPv6, ele é um endereço válido que pode ser usado como qualquer outro. E não existe mais endereço de broadcast. Então, aquele último endereço, aquele que acaba com F, ele também pode ser usado com qualquer outro. Certo? Então, um barra 127 já é suficiente para você ter 2 endereços. Por que isso é importante? Porque você pode ter alguns ataques, um ataque especial que se chama ping-pong. Né? Como que o pessoal faz? Imagina aqui. Imagina que você pega aqui 2 roteadores. Você tem o link aqui entre eles. Vamos supor que você tivesse colocado o endereço barra 64. Então aqui você tem o IP6, né? A. E aqui você tem o IP6B. Eu não vou escrever o endereço aqui literal, aqui, só para vocês entenderem. Imagina que eu consigo, num ataque, de algum jeito, fazer um pacote vir para cá, mas ele tem um IP nessa mesma rede, mas um IP diferente, um IP-C. Eu consigo, por algum truque aí, com algum jeito, eu consigo enfiar um pacote nesse link aqui, só que ele vai estar destinado para o IP-C. E essa rede aqui é uma rede ponto a ponto que só tem o A e o B. O que os roteadores vão fazer? Esse roteador vai olhar aqui e vai falar, opa, o meu IP é o A, esse IPC é da minha rede, né? É da rede onde está esse link aqui, ele não é meu, então ele deve ser do outro roteador, deixa eu passar para frente, deve ser de alguém na rede, deixa eu passar para frente. Ele vai pensar assim. Aí o pacote chega para esse roteador, ele fala, opa, essa rede aqui eu conheço, eu tenho uma interface nela aqui, mas esse endereço não é meu. Então deixa eu passar para a rede. E ele volta. E o pacote volta, e o pacote volta. Então fica um ping-pong até acabar o MTU lá, né? Até o TTL esgotar. Enfim, você consegue amplificar o tráfego aí. Você consegue mandar lá um certo, sei lá, 1 mega e transformar isso em vários megas, porque os roteadores ficam mandando o pacote de um lado para o outro. Agora, se você só tem 2 IPs, que é o barra 30 no IPv4 ou o barra 127 no IPv6, isso é impossível, porque o IP não tem um terceiro IP para você fazer isso. Se você tem só um barra 127, você só tem um IP aqui e um IP aqui e acabou, não tem um terceiro IP. São só 2. Então por que está sugerindo aí que é um barra 127 ou um barra 126? Tá, tem um porém. Qual que é o porém? Bom, eu falei para vocês que o primeiro endereço no IPv6 não é usado como... não é reservado para identificar a rede e proibido de usar. Ele pode ser usado? Pode. Mas ele também tem uma função especial. Ele é um endereço que foi feito para identificar os roteadores na rede, né? Isso não é lá muito, ele é uma espécie de endereço Ncast, vamos dizer assim, para os roteadores. Os roteadores escutam aquele endereço. Isso tem uma RFC agora mais recente que diz que em links ponto a ponto isso não vale. Vamos dizer assim, você consegue suprimir essa função. Então você consegue usar o barra 127 em basicamente todos os equipamentos modernos.
Mas se você tiver um equipamento mais antigo, que não seguia esse RFC ainda, pode ser que você não consiga usar o barra 127, que vai dar conflito. Um dos roteadores vai pegar aquele endereço automaticamente, se ele for antigo, né, para ele. Vai dar problema. Então, aí você é obrigado a usar o barra 126, onde aquele ataque ainda é possível, mas ele acaba sendo muito menos provável, vamos dizer assim, de acontecer, muito mais difícil. E é isso. Bom, que mais? Tamanhos coerentes de prefixo para cada nível hierárquico. Então, sei lá, eu vou dividindo eu recebi um bloco grande, daí eu vou dividir, por exemplo, geograficamente. Olha, a empresa da cidade A tem esse bloquinho menor, da cidade B tem esse bloco, a da cidade C tem esse bloco. Aí dentro das empresas eu divido dentro das cidades eu divido em departamentos. E depois eu divido em departamento em redes. Então, assim, se eu vou fazer a cidade A, cidade B, cidade C, eu não vou fazer um bloco de tamanho barra 48 para uma cidade, barra 56 para outra cidade, barra 30 e sei lá quanto para outra cidade. O ideal é que as cidades, né, que no mesmo nível hierárquico, os blocos tenham tamanhos parecidos, sempre que possível. Então, tipo assim, se você está pegando um bloco e dividindo por cidades, cada cidade tem o mesmo tamanho. Tudo bem, às vezes não, às vezes você tem, olha, às vezes faz sentido você ter uma cidade maior, alguma coisa assim, tudo bem. Então você divide, olha, nesse nível hierárquico, eu estou dividindo aqui em barras 48, e a cidade A, ela recebe 2 barras 48, um do lado do outro, que vira um barra 47. Mas a tua divisão básica naquele nível hierárquico é barras 48, eu dividi em várias redes barra 48. Depois, cada rede barra 48, sei lá, você dividiu em redes barra 56, porque é o que você vai entregar para o usuário. Então, você não vai entregar para um barra 56, para outro barra 64, você divide em blocos de tamanho igual. Se precisar entregar 2 blocos para um, tudo bem, você faça alguma coisa assim. Tá? Porque isso facilita a tua vida, facilita a organização. Se você começar a dividir blocos de tamanho arbitrário, como aquele desenho que a gente colocou agora há pouco, né? Ó, você tem aqui bloco de tudo quanto é tamanho misturado de qualquer jeito em algum lugar aqui. Né? E não dá certo, entendeu? Isso fica difícil, fica sem organização, fica complicado de você entender. Bom, vamos lá. Então, isso daqui eu também já comentei com vocês. Olha, são a distribuição usual de blocos aí. O barra 32 é o que o provedor de acesso recebe, barra 48 que as organizações recebem, barra 56 usuários domésticos, e os barra 64 segmentos individuais de rede, né? Sublans, VLANs e coisas assim. Então, o provedor ele tem que se preocupar mais ou menos com esse tipo de endereçamento aí. Barra 48 para organização, 64 para usuário móvel. Então, no celular você teria um barra 64, se você precisar compartilhar, você vai compartilhar na mesma subrede, na mesma rede, né? Um computador que está lá, você está fazendo tethering no celular, o computador fica na mesma rede que o celular. Você lembra que hoje, para você compartilhar endereço dentro da sua casa, você usa um NAT, e o NAT cria subnets adicionais, certo? Com IPv6, se você tiver um barra 64 na sua casa, você não consegue fazer isso. Você não consegue criar subnets, você não pode dividir um barra 64 em subnets. Né? Por isso que a gente fala que para usuários domésticos teria que ter algo maior do que um barra 64, porque o barra 64 você não divide. Né? Mas, enfim, o máximo que você conseguiria fazer seria fazer uma espécie de bridge, você coloca, sei lá, um roteador wireless que é uma bridge e todo mundo fica na mesma subnet. Né? Mas isso não é tão legal. Né? O que se está pensando hoje que são em equipamentos novos, mais inteligentes, que eles vão conseguir fazer essas subnets automaticamente na casa dos usuários. Tá? Tem uma série de pesquisas e a coisa está sendo padronizada na IETF. Equipamentos que vão ser como que bloquinhos de montar lá. Você vai, espeta aqui um roteador wireless, espeta um home theater, espeta não sei o que lá, na casa do usuário, e as subnets vão sendo criadas automaticamente, com políticas de segurança adequadas, conforme o tipo de uso e etc.
né, de forma que seja automático. Também você não vai esperar que o usuário entenda tudo isso daqui e faça as divisões das redes IPv6 na casa dele, que não vai ser legal, né? Tem que ser tudo, para o usuário final, tem que ser tudo transparente, tudo automático, né? Bom, aí os provedores falam, né, mas e a diferenciação dos serviços? Né? Como que eu diferencio serviços residencial do corporativo? Porque hoje, serviço residencial tem um IP, ou tem IP privado, tem o IP que fica mudando, dinâmico, né? E o serviço corporativo tem um bloco de IPs. E a diferença é só essa, tá, cara? Não sei, acha outra diferença. Essa diferença não é uma boa. Entendeu? É claro que a decisão, no final das contas, é do provedor, né? Agora, isso não tem sido feito... o pessoal que tem começado já a entregar IPv6 para os usuários, aí fora do Brasil, tem alguns países em que isso já está funcionando mais ou menos, o pessoal tem entregue os blocos grandes e não tem cobrado extras disso, né? Agora, pode-se ter aí pode-se tentar fazer diferente, eu não acho uma boa. Como eu falei, o problema é você criar barreiras artificiais, porque agora você tem endereço para caramba, então para que você vai ficar criando barreira para o cara chegar no endereço? Desculpa. Por que você vai criar barreira para o cara ter um endereço? Isso vai atrapalhar. Isso vai atrapalhar a internet. Isso vai atrapalhar a criação de novas aplicações para a internet. Bom, distribuição dos endereços, né? Como que você faz? Vamos tanto ainda pensando tanto em empresas quanto em provedores. Como que poderia ser isso daí? Você pode fazer distribuição geográfica, por exemplo, considerando regiões, cidades, bairros, ou no caso de uma empresa, departamentos, salas, andares, esse tipo de coisa. Esse tipo de divisão do endereço é fácil de entender, fácil de aplicar. Você fala, não, legal, cidade A, cidade B, ó, cada andar tem um bloco, esse tipo de coisa, geográfica. A topológica, ela é parecida com a geográfica, só que em vez de você considerar a topologia física, você considera a topologia da sua rede, que pode... Normalmente elas batem, né? Normalmente o cara... ele tem uma filial em cada cidade, então tem um roteador em cada filial, então a topologia vai ser parecida com a divisão, com a geografia, vamos dizer assim, daquela instituição. Mas nem sempre, né? Pode ser que numa cidade maior você tenha 3 roteadores e 3 divisões, e em todas as outras você tenha só um. Então, se você fosse fazer geográfico, aquela cidade maior ia ser igual às outras. Se você for fazer uma divisão topológica, aquela cidade maior, ela tem 3 centros de roteamento, enquanto as outras só tem um, então a divisão fica diferente. Mas na minha cabeça aqui elas são parecidas uma com a outra. Bom, você dividir aí geograficamente é fácil de entender. A divisão topológica ela privilegia a agregação. Então, se cada centro de roteamento tem um bloco, significa que daquele roteador para frente ele anuncia aquele bloco inteiro, né? Depois, dentro daquele centro de roteamento, ele divide, né, aquele bloco. E tudo bem. E a funcional? A funcional é você dividir. Em vez de você dividir por região, você dividir por funcionalidade. Então, vamos dizer, olha, desktops, essa aqui é a rede dos desktops. Essa outra rede aqui é dos telefones VoIP. Essa outra rede aqui é dos servidores. Essa rede aqui é dos clientes corporativos. Essa aqui é dos clientes domésticos. Essa daqui é do não sei o que lá, Business+++++. Então, você divide por funções que você vai atribuir para cada faixa de endereços, onde eles vão ser usados. Essa daqui facilita a gestão dos serviços, as configurações de firewalls, por exemplo, porque é aquilo que eu comentei antes. Olha, eu peguei lá aquele meu bloco grandão, eu peguei aquele meu bloco grande que eu recebi e falei, olha, esse pedaço aqui é para telefonia IP. Esse pedaço aqui é para desktops. Esse pedaço aqui é para servidores, dentro da minha empresa, sei lá. Fiz uma divisão assim, dividi em 3 pedaços cada um, né? Dividi em 3 blocos, podia ser 4, sei lá. Enfim, na hora de eu aplicar uma regra no firewall,
né? Então aqui poderia ter, ó, aqui são os telefones IP, depois eu posso fazer outras divisões, do departamento A, do departamento C, D e assim por diante. Eu posso fazer subdivisões a mais aqui. Mas na hora de aplicar a regra no Fire, olha, a regra para telefonia IP é essa, é uma só. Eu tenho um bloco único e aplico aquela mesma regra. Então facilita a vida, entendeu? Facilita, você olha para um determinado conjunto de IPs e fala, isso aqui é um IP de um telefone, cara. Né? Agora, se você fizer primeiro a divisão por departamento, sei lá, mesma coisa aqui, você tem aquele mesmo bloco, só que daqui, aí eu faço primeiro a divisão aqui, departamento A, departamento B, departamento C. Cada um fica lá num prédio. E daí aqui dentro eu faço, ó, então esse daqui é para os telefones IP para telefonia, isso daqui é para o desktop, isso daqui são para os servidores. Eu faço essa divisão aqui dentro, daí na hora de aplicar a regra no Firewall, eu vou ter 3 blocos que são referentes à telefonia IP, né, e não mais um só. Então na hora de fazer a divisão no Firewall é mais difícil, mas em compensação, cada departamento vai ter um roteador, e daí esse bloco inteiro do departamento ele vai ser agregado na hora de anunciar no protocolo de roteamento interno naquele roteador. Então, a sua divisão primária de endereços vai depender do que você quer privilegiar e vai ter consequências nisso. Né? Mesma coisa no caso de provedores. Você pode pensar em, ó, primeiro eu faço a divisão por tipo de usuário e depois eu divido por POP, por ponto de presença, por cidade que eu atendo. Então, não, eu primeiro vou fazer a divisão por pontos de presença e depois eu vou fazer a divisão para os usuários. Então, isso é algo que tem que ser pensado caso a caso para ver o que é mais vantagem para você. Né? Todas têm as suas vantagens e as suas desvantagens em questões específicas. Bom, vocês vejam que hoje a gente está muito atrelado ao IPv4. Então, tem organizações que escolhem simplesmente mapear os endereços de IPv6 em IPv4, usar as mesmas divisões que já existem para o IPv4 e criar alguma regrinha e colocar o IPv6 em cima. E pronto. Né? Então, isso é algo que muita gente usa. Sei lá, olha, toda... a rede, não sei, 10.01/24 vai virar a rede 2001 DB8 1/48. A rede 10.02/24 vai virar a rede 2001 DB8 2/48. E assim por diante. Entendeu? Você cria uma regra de mapeamento simples e simplesmente usa o que você tem no IPv4 já e coloca o IPv6. Agora, se você estiver pensando num mapeamento do zero, né, a ideia é você ver essas subdivisões. Se você vai, por exemplo, dividir por região e depois por tipo de uso, primeiro por tipo de uso, depois por região, e você vê quantos bits você precisa para cada coisa. Então, como assim? Como assim? Vamos ver aqui exemplos de... Opa, o que eu fiz aqui? Tirei. Exemplos de organizações. Olha, vamos ver o exemplo de cima. Essa organização ela recebeu o prefixo 2001 DB8 0000/48. Ela vai dividir esse /48 em rede 64. /64. Quantos bits sobram entre o 48 e o 64? 48 menos 64. São esses daqui, ó. 16 bits. É isso? Tá certo isso? O desenho tá certo? Tá. 16 bits. Então, nesse caso aqui, o que a gente escolheu fazer aqui nesse exemplo? Olha, eu primeiro dividi por localidade, por região, e depois eu dividi por área de uso, por exemplo, por departamento. Então, os primeiros bits aqui vão ser referentes à região. Então, vamos dizer
eu separei 4 bits aqui. Significa que eu posso ter até o quê? Até 16 regiões. Se eu tenho uma organização, sei lá, que está em 5 cidades hoje, isso pode ser razoável, olha. Hoje eu atendo 5, vou reservar 4 bits, eu posso expandir para até 16. Né? Então, 48, né? Mais 4, ó, lembra ainda, eu estou seguindo a história dos 4 em 4 bits, né? 48, então eu vou dar um barra 52 para cada localidade. E daí, dentro da localidade, eu divido em quê? Eu divido em departamentos. Então, vamos dizer que em cada empresa lá eu tenho também 3 departamentos. Sei lá, pego mais 4 bits aqui. Então, eu poderia ter até 16 departamentos, área de uso. Ou que fosse área de uso, que fosse funcionalidade. Então, vamos pensar aqui nesses últimos 4 bits como funcionalidade. Então, tenho localidades. Dentro da localidade, eu divido por funcionalidade. Tipo, se é telefonia IP, se é departamentos podem entrar nessa, sei lá. Enfim, 16. Mais 16 de subdivisões possíveis. Dentro de cada... Então, para cada subdivisão dessa, teria 52, você receberia um barra 56. Então, vamos dizer, cada departamento, você teria 16 departamentos, 16 localidades, cada uma com 16 departamentos ou subfunções. Cada uma delas poderia ter, sobram 8 bits aqui. Né? Poderiam... 8 bits. Poderiam ter 256 sub-redes diferentes. E pronto, foi um possível método de você dividir. Então, ó, se a área de uso, né, o tipo de uso for mais importante do que a região, se a agregação não for tão importante, se for mais importante a facilidade de gerenciamento, ó, os primeiros bits dividem aqui por tipo de uso. Então, ó, eu tenho 4 bits, eu tenho 16 tipos de uso diferentes. Uma pode ser desktops, outra servidores, outra, sei lá, departamento tal, outra, enfim. Se pense lá em 16 subdivisões. Em cada subdivisão dessa, você divide por localidade. Daí você tem os telefones IP da localidade de cidade 1, os telefones IP, você pode ter até 16 cidades. E daí você, dentro disso, você tem mais 256 sub-redes, tal, outra, enfim. Se pense lá em 16 subdivisões. Em cada subdivisão dessa, você divide por localidade. Daí você tem os telefones IP da localidade de cidade 1, os telefones IP, você pode ter até 16 cidades. E daí você, dentro disso, você tem mais 256 sub-redes por divisão por cidade, entendeu? E daí você tem que pensar, na hora que você faz dentro da sua empresa, dentro do seu provedor, quantos bits você reserva para cada subdivisão dessas. Né? Então, ó, não, 16 cidades não rola. Eu atendo o Brasil inteiro, eu atendo centenas de cidades. Então, obviamente, 4 bits não vai funcionar para você, talvez 8. 8 bits são 256 cidades. E daí, em vez de ter 256 sub-redes, você vai ter 16 sub-redes no final. Pode ser que em alguns casos você não precise fazer 2 subdivisões, uma só basta para você, não precisa ter divisão por localidade e por departamento. Não, tua rede não é tão complexa. Pode ser que em algum caso você tenha que fazer ainda um terceiro nível de subdivisão. Né? Mas a ideia, na hora de separar a rede, se você for fazer um processo aí do zero, é pensar em algo desse tipo, pensar em qual é o tipo de divisão mais importante para você fazer e alocar os bits correspondentes. E daí você sabe quantas redes você tem para cada funcionalidade, em cada lugar, desse jeito. Tá, então vamos dizer que vocês tenham entendido aí, tudo bem, eu separei uma sub-rede, eu consegui fazer a divisão das sub-redes. Então eu recebi lá o meu barra 48 do meu provedor, decidi que eu peguei os primeiros 4 bits lá para separar por cidade, os outros 8 bits eu separei por função, sobrou lá 16 redes por cada função em cada cidade. Pronto, dividi minhas sub-redes. Né? Agora, como que eu aloco? Vamos dizer que eu dividi lá 16 cidades,
mas eu só tenho 3 cidades. Eu estou prevendo expansão, eu só tenho 3 hoje. Então, eu dividi lá, eu tenho 16 tipos de uso diferentes para a rede, mas hoje eu só tenho IPs ou para desktop, ou para telefonia IP, ou para servidores. Eu só tenho 3 tipos diferentes de redes que eu uso. Eu não preciso de 16 tipos, mas eu tenho 16 tipos. E como que eu faço essa divisão? Assim, olha, eu tenho meu bloco, eu recebi lá o meu bloco grandão, lá, o meu /48. E daí eu separei 4 bits para dividir isso daqui por localidade. Então, dividir por 2, dividir por 4, dividir por 8, dividir por 16. Tenho 16 localidades. Tenho 16 blocos aqui. Cada uma tem um endereço inicial, um endereço final. Né? Isso daqui era o meu /48. E aqui eu tenho um monte de /52, certo? /52, /52, /52, né? 4 bits a mais. Em cada cidade eu tenho um /52. Só que, na verdade, eu só tenho 3 cidades hoje. Como que vocês acham que eu faço isso? Pego aqui cidade 1, cidade 2, cidade 3 e deixo o resto vago. Deixa eu tentar outra cor aqui, que essa não deu certo. Cidade 1, cidade 2, cidade 3 e o resto fica vago? Vocês acham isso uma boa ideia? É uma boa ideia, mas pode ter ideias melhores. Quem tem uma ideia melhor do que essa? Quem faria alguma coisa diferente na sua própria rede? Pode separar por localidade dentro das localidades das cidades. Não, imagina assim, eu só tenho aqui São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. São os 3 lugares onde eu tenho cidades hoje. E na minha divisão de rede, eu deixei o espaço suficiente para 16 cidades, só que eu só preciso 3. A minha pergunta para você é o seguinte: vamos pegar um exemplo vamos pegar um exemplo numérico, até para dar para entender. Eu estou aqui na página do IPv6BR, tem um simulador aqui de distribuição, do simulador da RFC 3531, 2001 DB80000, /48, e eu vou dividir em 16 subnets. Ah, tá. Esse link aqui... Aqui, ó. Para quem quer ver o link onde está esse simulador, IPv6BR /RFC 3531 demo /. Alguém põe aí no chat, por favor, para quem está remoto. Olha, então, essas são as minhas redes. Eu tinha um /48, eu dividi em 16 redes. Da rede 1 até a rede 16 ali. A minha pergunta é, eu tenho hoje São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília só. Que rede que eu dou para que localidade? Eu coloco aqui São Paulo aqui na primeira, Rio de Janeiro aqui na segunda, Brasília aqui na terceira. Tá bom para vocês assim? Atende? Isso vai funcionar? Vai, claro. Tá. Mas daí chega, tal, amanhã, olha, a minha empresa, a minha filial de São Paulo cresceu pra caramba. Não consigo mais, esse bloco /52 não está mais atendendo a filial de São Paulo. Cresceu muito. O que eu faço? Pego um outro bloco aqui para a filial de São Paulo. Tá bom? Vai funcionar? Vai. Só que eu não posso agregar. São 2 blocos separados. Seria muito mais legal se eu não tivesse feito dessa forma, e se eu tivesse esse espaço livre aqui,
Se eu tivesse esse espaço livre aqui, eu colocaria o outro bloco para São Paulo, os 2/52 juntos viram 1/51, e eu consigo anunciar isso de forma agregada na tabela de roteamento. Fica muito melhor, do ponto de vista de roteamento, fazer assim. Então, talvez colocar um do lado do outro não seja uma ideia tão boa, afinal. Vai funcionar? Vai. Dá para fazer assim? Dá. Mas tem jeitos melhores. Então, quem tem ideia de jeitos melhores, fala aí. Alguém tinha dado uma ideia boa aí. De grupos de 5, você tem 3 cidades. Dividir em grupos. De 5, um vai ficar com 6, né? 2 de 5 e um com 6. Eu pulo. Isso. Então, aqui, ó. Eu divido aqui 5, coloco aqui São Paulo aqui, pulo, 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 Rio de Janeiro aqui, pulo, 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 Brasília aqui. Pulo, 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 pulo. Pronto. Parece uma boa ideia? Sim. Ótima ideia. O registro BR faz isso com os endereços dos provedores quando eles pedem a alocação. O cara vem, pede um /32, mas o registro BR pula alguns outros /32, pula mais 3, e na verdade ele deixa separado um /30 e entrega o /32. Ele faz assim. Agora, tem outros jeitos, né? Um outro jeito, que é o que eu vou mostrar para vocês e o simulador ali faz, é o seguinte. Eu não sei como vai ser essa minha expansão. Porque desse jeito aqui que você propôs de pular N, é legal se eu tiver que expandir a cidade. A São Paulo cresceu, eu tenho mais blocos para expandir. Mas e se eu for para Curitiba? Se eu tiver uma quarta cidade? E se depois de Curitiba eu vou para Recife? Tem uma quinta cidade. E se Recife cresceu? E eu precisar de um bloco a mais para Recife? Então, se você não sabe direito como e onde você vai se expandir, pode ter um outro jeito. Como? Eu não vou pular um número fixo. Eu vou pular sempre o máximo que eu conseguir pular. Como assim? Olha, vamos supor que eu tivesse só 2. Quanto que é o máximo que eu consigo pular? 7. Metade. 7. Eu vou colocar aqui, o Rio de Janeiro vai entrar aqui. Pô, mas agora já está aqui e aqui. Então vamos olhar São Paulo de novo. Qual que é o máximo que eu consigo pular? Eu pulo 4, eu pulo a metade do primeiro pedaço aqui. Então, Brasília vai entrar aqui. Ah, mas agora vai entrar outra cidade, Curitiba. Qual que é o máximo que eu consigo pular? Eu pego essa outra metade, Curitiba. Ah, vai entrar Recife. Qual que é o máximo que eu consigo pular? 1 agora. Aqui. A próxima, aqui. A próxima, aqui. A próxima, aqui. Eu sempre vou reservando o máximo que eu consigo de endereços. Então, isso são as ordens de alocação que estão ali. O pular blocos a gente já viu. O rightmost é contar assim. Eu pego o endereço em binário e vou variando os bits da direita, ou seja, eu vou colocando em sequência. Foi a primeira coisa que a gente viu. Se eu contar o contrário, se eu começar a variar os bits do lado de cá, do lado esquerdo, é o leftmost. É o que a gente acabou de ver aqui. Vou mostrar para vocês no simulador. Isso daqui é o rightmost. Vejam, isso foi a primeira possibilidade que a gente viu. Né? Você tem, esse aqui é o bloco dividido, então primeiro, eu entreguei para a primeira cidade, a segunda cidade eu coloquei grudada na primeira, a terceira cidade grudada nas outras duas. Tal. Então a gente já viu que isso daqui não é uma ideia muito boa.
Pode ser uma ideia boa para você numerar hosts, talvez, numa rede, mas para entregar as redes não é a melhor ideia possível. Isso daqui, ó, veja que do jeito que olhando os números binários, você tá variando os bits da direita. O primeiro bit que varia é esse, ó. Você está variando os bits da direita para a esquerda. Então, por isso a gente chama isso de rightmost. Agora, eu vou colocar aqui leftmost. Ó. Agora, olha o binário aqui. Eu estou variando os bits da esquerda. Eu estou variando os bits da esquerda, primeiro. Né? Isso equivale ao seguinte, equivale ao que eu mostrei ali no quadro, ali na lousa. Olha. O primeiro bloco que eu entrego é o primeiro aqui. Depois, eu vou pegar o bloco lá da metade. Depois, eu vou pegar o bloco da metade da metade. Depois, eu vou pegar o bloco da segunda metade. E assim por diante. Né? Até que estão todos os 16 alocados. No finalzinho já não tem muita vantagem, mas no comecinho aqui, você sempre tem o maior espaço disponível. Tanto para você distribuir um bloco adicional, como se eu precisar aumentar esse 1 aqui, essa primeira cidade aqui, eu preciso aumentar ela, preciso pegar um bloco aqui fora de ordem para entregar para isso aqui, para ele fazer o anúncio agregado. Eu também consigo, certo? Então, esse jeito aqui, o leftmost, ele é bastante interessante para a gente fazer a divisão das redes, tanto dentro dos provedores como dentro das empresas. Tem um jeito um pouquinho mais complicado, que é o centermost, que eu não vou explicar. O centermost, você varia os bits pelo meio. Só que para explicar isso daqui, a gente tentou já vários exemplos. Ontem a gente estava tentando um com uma estação espacial que ia se expandindo em blocos, algo assim. Um colega nosso aqui da equipe, ele conseguiu um exemplo bom com um prédio, e de vez em quando você tinha que construir um andar novo no prédio. E daí aí tinha uma utilidade prática bastante legal. Não, não falei quem foi, hein? Mas tá ali, ó. Tá ali na mesinha ali do lado. Ele é um pouquinho complexo. Depois vocês dão uma olhada nele e vejam se vocês... Porque você variando os bits do meio, sobra bit da esquerda e sobra bit da direita. Para que isso pode ser? Eu peguei 4 bits para dividir as cidades. Então, eu dividi em 16 cidades. Mas os outros 4 bits, pegando aqui, ó. Eu tinha pegado esses 4 bits para cidades. Mas esses outros bits aqui são os das funções. Então, tinha 16 cidades, 16 funções. Aí eu descobri, de repente, que, olha, eu não preciso de 16 funções. Eu preciso de mais, eu preciso de 20 funções. 16 não está dando. Mas, em todo caso, eu também não preciso de 16 cidades. 5 cidades, para mim, estava bom. Então, eu tiro esse bit daqui e jogo esse bit para cá. Eu mudo o bit de lado. Eu mudo o bit de função. Eu mudo a divisão que eu tinha feito. E daí essa outra técnica aqui, que é o centermost, ela facilita você fazer isso, porque ela vai primeiro preenchendo os bits aqui do meio e deixa os bits dos cantos sem uso. Então você consegue... Mas é difícil de entender, difícil de visualizar, e eu acho que os casos práticos são poucos. Então, o que eu queria que vocês tivessem em mente, assim que guardassem dessa história, é que talvez essa coisa de fazer tudo em sequência não é uma ideia muito legal. Na maior parte dos casos, não é o melhor jeito possível. E daí você tem a alternativa de ir reservando espaço e pulando, ou fazer o leftmost, que você pega da metade, da metade, da metade, da metade, que não é tão difícil de entender. Para quem estudou programação, parece um pouco a ideia da busca binária, né? Não é tão difícil de entender e nem de implementar, e tem uma utilidade bastante grande. Certo? Bom, gente, olha, acho que podemos abrir para pergunta.
Eu gostaria ainda de ter feito um exemplo numérico de alocação, mas eu certamente subestimei o tempo que eu ia gastar nisso daqui, né? Já gastei só 1 hora a mais do que eu tinha previsto. Então eu não vou fazer mais nenhum exemplo numérico, nada. Eu espero que tenha conseguido esclarecer as principais dúvidas em relação ao endereçamento. Mas tem perguntas aqui ou via chat? Pode. Sim? Moreiras. Diga lá. Oi. Moreiras, o método rightmost, assim, pode até ser que eu esteja equivocado, ele facilita bastante a questão de uma distribuição que ela escala bem, né? E você sempre tem espaços de endereçamento para crescer conforme vai evoluindo a tua distribuição de blocos. Mas você não olhando, por exemplo... O rightmost é sequencial. Isso. Então, já estou começando o rightmost é essa aqui. O leftmost. É. Tá. O leftmost ele favorece a distribuição dos blocos, criando esses espaços aí entre eles. Tá. Mas, tomando, por exemplo, uma rede campus, meu caso, né? Eu não tenho prejuízo quando adoto essa distribuição na hora que eu começo a depender, por exemplo, de contiguidade de blocos para sumarização deles na minha estrutura interna. Por exemplo, eu falando de um anúncio só, estou anunciando um /48. É o bloco da minha instituição, da minha localidade. Mas eu tenho uma estrutura hierárquica dentro, com outros roteadores, onde, se eu começo a ter essa distribuição de blocos, pego o bloco no início desse /48, mais bloco no final, eu não começo a ter problema com a garantia de contiguidade. Olha, vamos supor que é o caso ali, a primeira cidade que você pegou, São Paulo, que seja. E aí vem uma outra cidade que é alocada na outra metade. Mas, por alguma razão, São Paulo cresce, né, quanto à necessidade de blocos. Esse esquema de ficar pulado não cria uma dificuldade adicional na administração desses anúncios, desses sumários? Eu não estou conseguindo ver exatamente o problema. Eu acho que é o contrário. Porque, por exemplo, se você tiver... Vamos pegar nesse mesmo exemplo de divisão de cidades. Você fazer essa divisão, ela acaba gerando uma distribuição mais, vamos dizer assim, espalhada por igual, né? E se você tiver que dividir isso aqui no meio e anunciar um /49 para um lado, um /49 para o outro lado, vamos dizer que você tenha multiprovedor tal, para fazer balanceamento de carga, eu acho que esse tipo de coisa pode até te ajudar. Agora, eu não sei. Bom, também nada te impede. Qual que seria a alternativa? A alternativa seria você distribuir, fazer sequencialmente, né? No que o sequencialmente seria melhor na situação que você colocou? Por que você acha que... Não, é uma dúvida. O fato de você ter blocos contíguos, né, não traria uma facilidade adicional na administração? Não, porque a ideia é a seguinte: se você precisar de um outro bloco para São Paulo, você vai colocar ele contínuo. Entendeu? A ideia é poder fazer isso quando isso é importante para poder ter agregação. Né? Agora, nada impede, porque esses blocos estão vazios aqui, você vai continuar anunciando o /48 inteiro não tem problema disso daqui estar vazio, entendeu? Não é porque você vai expandir São Paulo que você vai para metade da metade. Se você vai expandir Quer fazer? São Paulo, Deixa eu pegar o outro microfone para você fazer comentário, Samuel, senão o pessoal não... Tem outro ali, ó. Senão o pessoal não ouve que está remoto. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Só para complementar, não é porque você vai expandir São Paulo que você vai pegar lá metade da metade, por exemplo. A ideia é que se você vai expandir
uma unidade regional geograficamente próxima, é que você vai usar justamente o bloco contíguo. Então, aí vai surgir uma nova cidade, sei lá, Piracicaba. Aí sim você vai para metade da metade, por exemplo, ou para metade da metade da metade. Mas amanhã você precisa expandir Piracicaba, aí você cai para o bloco, para um espaço contíguo. Então, eu penso que a vantagem do leftmost é justamente essa, né, de você deixar a maior margem possível para poder expandir aquelas cidades, para depois você facilitar o seu processo de agregação. Sim, sim. Vocês querem fazer algum comentário aí? Edwin, Eduardo, pessoal? Não? Não. Falando se vocês querem fazer algum comentário da dúvida do Fábio. Não? Não. Espera, microfone. Antônio, por favor, a respeito de endereçamento de link local, parece que existe mapeado e compatível. Existe esse tipo de especificação? Não, isso é outra coisa. Deixa eu abrir aqui um... Tá, ali no slide. Existem alguns tipos de endereços que eu não falei, que não dava tempo, né, de abordar tudo com todos os detalhes. Endereço mapeado é um endereço escrito nessa forma, : FFFF, e um endereço aqui no formato IPv4, tipo 203, ponto alguma coisa, sei lá, formato IPv4, com um ponto direitinho e tal. Isso daqui não é o tipo de endereço que aparece na rede, é o tipo de endereço que você usa como auxiliar dentro de softwares, né? Por exemplo, quando você vai abrir um socket que é IPv4, você vai usar o endereço IPv4, mas vai usar a mesma função ali no C que você usa para abrir um socket de IPv6. Então, você passa o endereço IPv4 nesse formato para ele. Mas não é algo que você vai ver pacotes circulando na rede com esse tipo de endereço. E antigamente existia um endereço que chamava IPv4 compatível, que era sem o FFF. Era só o : e o IPv4. Né? Agora, isso aqui não significa que você colocar um endereço desse tipo na rede com IPv4 vai funcionar. Não funciona. É uma técnica de representar o endereço IPv4 num formato de IPv6, útil em alguns casos. Né? Isso são endereços de IPv4 compatíveis e mapeados e não tem nada a ver com o link local. Tá? Mais dúvidas? Tem dúvidas no chat? Não? Tem alguém no chat? Sim. E não tem dúvidas? O pessoal, não, beleza, você respondeu, eu fico mais tranquilo. Porque, você sabe que todo professor tem esse dilema, né? Samuel é professor, deve saber e tal. Quando o aluno faz pergunta, cara, quer dizer duas coisas, pode querer dizer duas coisas. Ou que se entendeu tudo, né? Isso funciona para palestra também, né? Ou que se entendeu tudo, ou que não se entendeu nem o suficiente para se fazer a pergunta. Geralmente a segunda é a verdade, né? Mas a gente se engana e fala, não, foi a primeira, o cara entendeu tudo. Né? A gente pode fazer a pergunta. Oi, Moreira, a minha dúvida é sobre, ainda nessa questão de interconectividade entre redes e roteamento, a forma mais barata, né, e segura de você interconectar redes privadas utilizando IPv4 é utilizando VPNs de camada 3 com IPsec, né? Eu sei que o cabeçalho IPv6 tem alguns campos adicionais aí que provê segurança, né, provê autenticação e criptografia. Eu queria saber como que fica, por exemplo, essa interconexão entre redes, o NIC local, por exemplo, no IPv6, por exemplo, utilizando-se IPsec, como que vai ficar a questão da VPN de camada 3 com o IPv6?
Mesma coisa que no IPv4. O IPsec ele é nativo do IPv6. O IPsec foi feito para o IPv6 e depois acharam legal e adaptaram para o IPv4. No IPv4 tem algumas situações em que, por exemplo, quando você quer fazer VPN entre duas coisas que estão atrás de NAT, ou mesmo quando um lado está atrás de NAT e o outro não dá, quando você quer usar IPsec, não rola. O IPsec é incompatível com o NAT. Então, no IPv6, como a gente está falando de endereços globais, geralmente dos dois lados, isso não tem NAT, né? Pelo menos está falando da ausência de NAT. O IPsec ele pode funcionar em mais situações em que funciona no IPv4, mas a configuração é muito similar. Que redes unilocais não são roteáveis, né? Boa pergunta. Não sei responder, não. Você sabe, Edwin? Você imagina? Então, mas daí quando você faria você está pensando em fazer uma VPN em cima da internet? Isso, exatamente, uma VPN utilizando a internet como base, né? Uma coisa eu acho que se os similar ao IPsec, né? Eu acho que se os roteadores das bordas dessa VPN tiverem endereços globais, e daí eles tiverem as rotas para chegar nas redes privadas dos dois lados, deve funcionar na boa. Isso que acontece. Você adiciona as rotas, sim, normalmente né? você sobe uma rede privada. Você tem os IPs públicos nas pontas e aí você sobe. Dá o microfone aí para o Samuel fazer, senão o pessoal não ouve. Seria uma VPN gateway to gateway aí com IPv6, ou Samuel? Site to site, né? Sim. Sim. Só tentar fazer uma explicação relâmpago, não sei se vai ficar muito claro, mas qual que é a ideia de você fazer uma VPN entre duas unidades, um site to site no IPv6? Então, vamos imaginar que você tem uma ponta aqui global, 2001 DB81, aí você tem uma outra ponta aqui global, 2001 DB82. Nos roteadores de borda, ou seja, no site to site, você vai ter que subir uma rede ponto a ponto, representando o túnel. Então, uma prática comum que a gente enxerga no mercado quando a gente fala de VPN é que esse túnel, essa interface lógica entre as pontas, vai usar um endereço ULA. Então, por exemplo, um FD00 café. Um exemplo. O ideal seria usar aquele algoritmo pseudo-aleatório e tudo mais, mas dando um exemplo. E aí, em cada uma das pontas, você vai adicionar as redes remotas através da interface túnel, que é uma UNIC, que é uma ULA. Deu mais ou menos para pegar a ideia? Então, você tem os endereços globais nas pontas, você vai subir um túnel que vai usar um endereço ULA. E aí, em cada um dos roteadores de borda, você aponta, você cria uma rota estática, por exemplo, falando, para você chegar na rede de São Paulo, estou no Rio de Janeiro, para você chegar em São Paulo, saia pela interface túnel. A interface túnel é uma interface lógica, que não existe fisicamente, mas que tem apontando origem e destino para os seus IPs, que são de natureza global. Deu mais ou menos para entender o princípio da coisa? Entendi. Algo assim, né? Não é bem o 624, mas o princípio é mais ou menos o mesmo, porque o 624 faz o tunelamento automático para você entre as pontas. O princípio tem sentido, mas esse processo você vai informar as rotas manualmente, porque é você quem vai ter conhecimento das suas unidades. O 624 faz isso automático para você. Eu tive dúvida em relação assim, né? Aqui você vai criar... Você tem os roteadores de cada lado, esses roteadores têm endereço global. Isso. Esse roteador aqui tem endereço global também. Perfeito. Aqui você vai criar uma VPN usando IPsec. Exatamente isso. E daí aqui, nesse cara aqui, você aponta, você tem uma rota para a rede B. Isso. Nesse cara aqui você tem uma rota para a rede A. E você faz a saída da rota pelo túnel. Sim, exatamente túnel. Isso. E é por isso que uma prática que a gente vê é que esse túnel vai ser ULA, porque ele não precisa estar sendo roteado na internet, é só para as pontas se alcançarem entre si. Então, o túnel ele é ponto a ponto. Isso para site to site. Então, esse túnel é ponto a ponto. Legal. Que surgiu usar endereço global, não ULA e tal. É que surgiu a dúvida justamente, que a gente vê. Pegando o gancho que o Moreira estava explicando, né, a parte de ONIC local. Você falou,
a matriz, né, vai ter, por exemplo, um endereço de um nick local, a filial vai ter que ter um outro endereço diferente, né? Aí já me veio na cabeça a interconexão entre esses dois sites, né? Com endereços Unix locais diferentes, aí já veio a VPN com o IPsec na cabeça, né? Para interconectar de forma mais barata, né? Utilizando já a infraestrutura da própria internet. Sim. Mas acho que você já testou isso, Samuel? Funcionou? Funciona, pode ficar tranquilo. Legal, Aliás, obrigado. a gente tem a recomendação mesmo de que se use realmente o global, mas como essa conexão ponta a ponta entre as unidades faz sentido só para a empresa, no contexto dela, é comum as empresas usarem o privado para esse fim especificamente. Essa é uma das aplicações práticas que a gente teria para a ULA, uma das aplicações práticas. Mas também nada impede que você use aquele seu primeiro bloco reservado para infraestrutura para fazer os ponto a ponto, /127. Tá? Nada impede que isso seja feito. Mais alguma pergunta, gente? Bom, então, não? Agradeço, então, a presença de todos. Acho que tem ainda, deixa eu ver se tem aqui. Acho que tem o coffee break lá fora ainda. Se não tiraram, porque agora já é almoço, né? Tem. Está lá. Então, muito obrigado a todos que estão presentes aqui. Muito obrigado ao pessoal que assistiu remotamente. Pessoal que assistiu remotamente, se tiverem dúvidas, bom, podem... a gente fica nessa sala de chat, vez por outra aí, mas se vocês... A gente usava essa sala de chat muito mais frequentemente, ficávamos nela muito mais frequentemente, mas tinha pouca interação, então a gente acabou meio deixando de lado. Mas se começarem a aparecer dúvidas e interações, é um lugar permanente lá que vocês podem usar para se comunicar com a gente. Ou o endereço ipv6@nicbr. ipv6@nicbr também, vocês podem falar com toda a equipe que trabalha com esse assunto aqui no NICBR. Fiquem à vontade para escrever com dúvidas técnicas, sugestões, críticas, etc. Tá bom? Agradeço.